Olá, bem-vindos a mais um programa Araçatuba S.A. E esse programa em especial, na semana de aniversário de Araçatuba, quando Araçatuba faz 104 anos, temos aqui na mesa, juntamente com o nosso parceiro Caíto, sempre, né Caíto? Nosso querido gestor da cidade de Araçatuba, o prefeito Cido Sério. Baseando naquela ideia, né, nós estamos fazendo aquela concepção, né Caíto, da empresa, da maior empresa de Araçatuba, ser o próprio município de Araçatuba. E vamos trazer para a mesa, não o prefeito político, mas o gestor desse grande negócio que tem como cliente, e não só como cliente, como acionista maior, você, cidadão de Araçatuba. Prefeito Cido Sério, é um prazer tê-lo aqui. Caíto, está com você a palavra para fazer a primeira pergunta para o nosso prefeito. Muito bem-vindo aqui, Cido Sério, é um prazer ter você aqui nessa mesa. E tá aí, né, Rodrigo, um desafio novo pra gente também aí, conseguir trazer, né, pro lado empreendedor econômico esse tema que muitas vezes fica no âmbito mais político, né? Então vamos trazer do lado mais prático, mais empreendedor dessa vez aqui com o prefeito Cido Sério. Obrigado por estar aqui conosco. E bom, como usualmente nós começamos os nossos programas, né, Rodrigo, a gente quer conhecer um pouco da tua história. De onde que surgiu essa ideia de vir ser gestor público, empreender no setor público, Cido? Bom, primeira alegria aqui, né, ser recebido por vocês, estar aqui no programa. O senhor assiste o programa? Assisto. Não sempre, mas sempre que posso assisto. Me interesso por empreendedorismo, acho que é uma questão que está muito... tem mudado o mundo, né? O fato assim, minha mãe disse que desde pequeno eu quero ser prefeito. Ela disse que, perguntado uma vez se eu gostaria de ser jogador de futebol, eu respondi que eu queria ser prefeito de Araçatuba. Ganha então, menos, mas satisfaz mais. Você, na verdade, muda a vida. Transformar a vida é uma tarefa. Eu sou de uma família pobre aqui da cidade, né, que a mamãe brigava muito para a gente ir à escola, que a gente nem gostava naquela época. Elas, né, tinha aquela... E minha mãe não estudou, né? Minha mãe só se alfabetizou depois dos 60 anos. Então, mas ela queria que todos os filhos dela estudassem. Todos estudaram, graças a Deus. Os 5, né? 4 homens e uma mulher. E depois fui me interessando por política na escola, no movimento estudantil, depois nos movimentos populares, campanha das diretas, movimento sindical e finalmente deputado e prefeito. Legal. Mas antes você trabalhou na iniciativa privada? Trabalhei, eu comecei trabalhando na iniciativa privada, eu trabalhei em muitos lugares. Meu primeiro emprego, assim, emprego mesmo, foi na farmácia do Dr. Saran, que era aqui na Luiz Pereira Barreto. Legal. Com a Cristiano Olsen, ali. Meu primeiro emprego foi ali, acho que foi o primeiro delivery de farmácia. Mas naquele tempo não era delivery. Não era delivery mesmo. Era delivery. Nem era isso, era entregador, cobrador, né? Mas levava remédio. E o que virou a chave? Aquela coisa que, puxa, não, agora eu vou partir para ser gestor público. Aí eu trabalhei muitos anos na Casas Artes, que foi uma loja muito importante aqui do seu Luiz Martins, né? Da dona Laide, uma loja de móveis, eletrodomésticos, que teve uma tradição, uma loja familiar que eles tinham ali na Marechal e na Praça São Joaquim. Na verdade, a frente era para Barão do Triunfo. Era o depósito, depois virou loja também. Então, eu trabalhei muitos anos, trabalhei 5 anos. Depois, estudando, aí passei em concursos, passei em vários concursos e fui trabalhar no Banespa. No Banespa. Mas aí a pergunta que eu gostaria de fazer assim para esse início, você concorda, Cido, com essa ideia que nós estamos colocando assim, que é uma ideia, sugestão, filosofia, de que a cidade deve ser gerida como uma empresa cujos acionistas são o povo, que tem uma cota, tempo, né? São acionistas e são clientes ao mesmo tempo. Você concorda com essa visão que a gente jogou aí na mesa? Eu concordo. Eu penso assim, é sempre bom destacar que há uma diferença entre a administração pública e a privada, que é de direito legal, né? Na administração, na iniciativa privada, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe, na iniciativa pública, você só pode fazer o que a lei permite. Então, essa diferença, ela influencia muito no tempo em que as coisas acontecem. Perfeito. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, é bacana, decidimos aqui, puxa, bacana. Só que precisa aprovar uma lei na Câmara, senão não pode fazer. Aí tem o tempo. Você acha que essa é a grande
dificuldade. É a única, não é a única. dificuldade, é a diferença. É a diferença. É. Mas Na verdade, esse é um cuidado que foi se tomando ao longo do tempo, porque vamos pensar assim, antigamente era muito comum passar a prefeitura com dívida para o seu sucessor. Hoje a lei de responsabilidade fiscal não permite, você tem que fechar as contas. Isso é uma coisa muito boa. Na empresa é assim, se você quer fazer uma fusão na sua empresa, ou abrir seu capital ou vender a sua empresa, a primeira coisa que a pessoa olha como é que estão as contas, né? Senão, se é superavitária ou se ela, mesmo que esteja passando por um momento de dificuldade, quais são as expectativas daquele negócio, quais são as perspectivas dele, né? E a prefeitura tinha muito isso do imposto, de descontar, de não cobrar, de fazer uma série de obras no último ano e depois deixar a dívida para os outros pagarem. Então, isso não permite mais. A outra mudança, que é muito significativa, é muito difícil para o prefeito. Na iniciativa privada, ela tem um ritmo próprio, é que na iniciativa pública, na gestão pública, você tem na lei de responsabilidade fiscal o limite prudencial. Você só pode gastar com custeio de folha 50% do que arrecada. Muitas vezes a pessoa por que não contrata mais guarda municipal? Por que não contrata mais? Porque se você contratar, você tem que diminuir o salário, que era a realidade que nós encontramos. Quando a gente chegou à prefeitura, muita gente ganhava menos que o salário mínimo. Por quê? Porque você não tinha escala para pagar. Então, como gestor, você também focou bastante num cliente interno, que são os colaboradores. Os colaboradores, claro. Até essa preocupação. Até para ter motivação interna, senão a cidade não vai. Exatamente. Uma coisa que nós vamos jogar ao longo da conversa é justamente essa questão da motivação com os colaboradores. Exatamente. Que tem aquela máxima, né? Aquela máxima pejorativa, maldosa e às vezes que não retrata a verdade. Que o funcionário público não gosta muito de trabalhar. E que a gente sabe que isso não é verdade. O que precisa, na verdade, é um engajamento. Mas aí vem aquele binômio. Os seus clientes e seus acionistas, que é o povo, eles querem mais guarda municipal. E o guarda municipal quer ganhar bem. E você tem a lei que te proíbe aumentar gente e aumentar. Como é que faz para fechar essa conta? É mais fácil ou é mais difícil? Eu pensando assim como gestor privado, quando você tem alguém que te regula, eu acho mais fácil, apesar de ser mais fácil você tomar apedrejado, ser apedrejado, né? Pô, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo. Mas é mais fácil ou é mais difícil? É mais difícil, porque você veja, a orientação, né, e o limite, ela tem que ser cumprido. Esse é um dos limites, por exemplo, que acaba com a carreira do homem público. Se você extrapolar o limite prudencial, não tem conversa. Não fecha as contas, não pode se eleger novamente. Ou você tem que demitir, que acertar, levar lá para o limite adequado. O que se precisa? O que me propus nesse primeiro mandato foi modernizar a cidade, foi trazer a cidade para o século XXI. Então, nós precisamos de mais guarda municipal? Não, nós precisamos de mais vigilância organizada. Então, nós precisamos de vigilância eletrônica, né? Que o custo de implantação é alto, mas a manutenção é baixa, e você tem o efeito de restrição proibitiva é maior. E tem outra coisa, não entra nessa parte prudencial dos 50%. Não entra. Esse gasto está fora disso. Esse gasto você não... Sim. Então, estratégico, inteligente. Você começar a discutir, a organizar os setores de tal maneira que você tenha o resultado que a população espera. Então, isso tudo dá para fazer na iniciativa pública. É claro que há sempre problemas, há sempre demandas, como também na iniciativa privada. Às vezes a pessoa pensa que no negócio... Outro dia eu falei para um amigo, né, a gente estava conversando sobre reforma, e ele estava reformando lá o empreendimento dele, e depois a casa dele, falando... Eu falei, você imagina o gestor público, né? O gestor público, ele compra um serviço que ele não vê, ele não escolhe a empresa que vai fazer para ele. Ele tem um cadastro de empresa, ele abre uma licitação e uma daquelas ganha. Bom, se for errada... Não é igual na privada, você pode usar sua sensibilidade, dizer não, essa aí não. Não, e você tem assim, a liberdade, se não estiver funcionando, você chega e fala, eu quero desfazer a contratação, porque... Imagina, no setor público, desfazer uma contratação é uma novela sem fim, porque geralmente vai para onde? Para a justiça. E acaba quem pagando a conta? Aí a população... Eu gostaria de não pedir a missão dessa empresa Araçatuba S.A., mas eu gostaria de te pedir
pensar assim rapidamente, a gente pode até ajudar aqui, Caíto, quais deveriam ser os 3 valores de uma empresa como Araçatuba, pensando ela como Araçatuba S.A.? Eu acho que um dos valores que eu gostaria de colocar na mesa, não sei se o senhor concorda, é transparência. Eu acho que o povo tem que, os acionistas, isso eu faço dentro do meu negócio. O sócio tem que saber de tudo. Concorda? Claro. Que outro valor você colocaria aí, Caíto? Ele tem a ver com transparência, só que eu acho que ele é mais profundo, eu colocaria integridade. Verdade. Integridade. E o terceiro? Olha, eu penso assim, transparência, integridade e participação comprometimento popular. É participação. Sim, que participação popular. A ideia de você dar transparência é para quem recebe a informação poder interagir com o processo, senão ele não funciona. Tem razão. Então, quando a gente faz, por exemplo, o orçamento participativo, às vezes a gente faz a plenária num bairro, e aí eu passo naquele bairro caminhando ou visitando obra, vem alguém me falar de algo, eu falo, puxa, mas teve a plenária aqui do orçamento, você não foi, né? Que a sua ideia é tão bacana, mas nós já discutimos lá, e lá com mais gente se definiu, e a sua ideia que é tão bacana não foi apresentada lá para ser apreciada. Né? Então, eu penso assim, que se a gente tivesse participação, transparência, integridade, você tem um conjunto ali que permite a cidade interagir. Só para contar, que é bom, Araçatuba foi também eleita aí uma das cidades que tem o melhor acompanhamento de transparência, tanto pela Fundação Getúlio Vargas, quanto pelo portal. Isso é importante. Né? Então, portal Transparência, Brasil Transparente. Foi... E para a gente terminar cada bloco, você não quer soltar uma pergunta aí do Face? Eu tô com... Puxa, só que eu tô com uma agulha. Então manda aí, vamos encerrar esse bloco aí. Então, pra gente começar o próximo? Porque esse bloco a gente realizou muito cedo, e nos próximos nós vamos começar a dar uma apertadinha no nosso prefeito, não é isso? Manda sua pergunta aí e encerra esse bloco. É que o próximo a gente vai falar um pouco sobre mercado, né, Cid? E aqui, nesse primeiro bloco falamos muito da primeira parte, que é a parte dos custos, da eficiência, onde amarra o orçamento. Mas a gente tem um outro lado, que a gente, da estratégia, que puxa, a gente também pode pensar que maneiras, que estratégias podem ser adotadas para se incrementar a receita. São duas variáveis importantes aí para a gente. Então, no bloco mercado, nós vamos pensar um pouco mais sobre isso aí. Estratégia de Araçatuba para incrementar a receita com impostos ou o que quer que seja. Então isso é para o próximo bloco. Para o próximo bloco, a gente começa com isso. Até lá.